Olá a todos, tá? Hoje nós vamos dar continuidade, né, a nossas videoaulas sobre materiais poliméricos, tá? Essa seria uma segunda parte, né, que vai tratar especificamente sobre materiais poliméricos que servem, né, que tem como objetivo principal serem materiais de proteção, que no caso seriam as tintas, tá? Os tipos de materiais, o conteúdo dessa videoaula, né, será apresentado os tipos de materiais de proteção, quais são as suas funções básicas, quais são os constituintes básicos das tintas, como é que as tintas são formuladas, como é que é seu processo de fabricação, como é que deve ser feito um sistema de pintura, a classificação das tintas e alguns ensaios. Nessa unidade ainda contém a apresentação das principais patologias, né, que são problemas que podem surgir na sua edificação por causa da utilização de tintas. A maioria dos problemas eles ocorrem por quê? Porque as pessoas quando vão construir, elas têm que tomar cuidado de verificar para que destinação é aquela tinta, se ela é para um ambiente interno ou se ela é para um ambiente externo que está sujeito a intempéries, como sol, chuvas, né? Então, insolação, radiação ultravioleta, né? Que vem da incidência solar. Então, as principais patologias ou problemas que acontecem nas edificações quando utilizam as tintas é por causa que estão utilizando de forma adequada esse material. Ou seja, utilizando para pintar uma área externa uma tinta que, na verdade, ela deveria só ser utilizada para a área interna. Tá? São os principais problemas que podem acontecer, mas nós vamos apresentar no decorrer dessa videoaula, que provavelmente vai dividir também em duas partes. Então, aqui nesse slide tem alguns exemplos, né, de tipos de materiais de proteção, que pode ser a tinta látex, né, a tinta óleo, tá, e a tinta epóxi. São os três principais tipos, tá? Então, as tintas, elas existem, né, desde a época da pré-história, quando a gente vê aquelas, inclusive no Cariri, né, que tem aquelas pinturas, tá certo? Ou então aqui no Nordeste, uma que é bem conhecida, que é bem difundida, são as pinturas naqueles sítios arqueológicos da Serra da Capivara, né? Que tem aqueles desenhos, tá? E que hoje se transformaram esses desenhos são comercializados através das famosas cerâmicas da Serra da Capivara, né? Então, essas tintas, esse modo do ser humano de fazer algum tipo de representação, de desenho, então surgiu desde a época da pré-história, certo? Agora, isso mais para representar alguma fase da vida, através desses desenhos, né? Hoje as tintas, além de servirem para fazer pinturas, né, de telas, elas também têm na indústria da construção civil, elas têm uma função muito importante, que é a função estética, tá? Para dar cor, né? Proteger as tuas paredes, tanto internas como também ter a função protetora das paredes externas, caso você faça o teu revestimento externo com textura, tá? Então, na situação atual, as tintas, elas têm um reduzido impacto ambiental, tá? Por isso, porque você utiliza muito material sintético na fabricação delas, não utiliza muito pigmentos naturais, tá? A maioria são pigmentos provenientes da indústria química, tá certo? E você tem também a produção daquelas tintas que a gente chama de tintas amigáveis, tá certo? Que elas têm um menor teor desse componente orgânico volátil dela. Você tem também, por exemplo, muitas pessoas, antigamente as tintas elas tinham um odor muito forte, o que pessoas com alergia, né, elas não podiam estar dentro do ambiente quando esse ambiente fosse pintado. Hoje esses odores eles estão baixos, né? Você tem por causa da utilização da redução dos solventes aromáticos, você tem um menor teor de sólidos, você também pode substituir essas tintas por tintas à base aquosa, né? E outro também evolução das tintas é que hoje tem algumas tintas existentes no mercado que você, quando surge a parede, tá? Você pode simplesmente passar uma bucha, né, com sabão para fazer a limpeza, não precisa você repintar,
tá? Lógico que com essa limpeza constante, ela vai se degradando e posteriormente você vai ter que fazer, pintar novamente, mas tem uma maior durabilidade por você estar limpando, tá ok? Então, quais seriam as funções básicas das tintas, né? Principalmente decoração, tá? Para ambientes internos. Ela serve também para proteção de base, para o teu substrato ter mais durabilidade, porque ele vai impedir a correção de metais, no caso você precisa pintar um guarda-corpo de ferro, pintar, por exemplo, como a gente mostrou na unidade de polímeros, uma estrutura metálica de aço para a coberta de um galpão em que ela foi pintada para proteger contra a corrosão, de certa forma galvanizando aquele material metálico, né? Você também reduz a absorção de água de argamassas, tá? Se você pintar o teu reboco, não deixar o teu reboco exposto, o teu embolso imposto, fazer o sistema de pintura, ele vai estar menos sujeito à ação de água, tá certo? Também se você pintar as madeiras, né, colocar o verniz, né, que é um tipo de tinta nas madeiras, você está protegendo aquela esquadria, porta ou janela, né, contra a absorção de água, e aí a madeira se degradar com mais facilidade. Também tem algumas outras funções especiais, que seria você dar mais higiene, retardar a chama, reduzir também a reflexão dos raios ultravioletas, tá certo? Você também, por exemplo, em instalações hidrossanitárias, as tubulações, tanto de água fria como água quente e de gás, elas são pintadas de determinadas cores para poder identificar qual é o tipo de tubulação que está sendo utilizado, tá certo? Então, essas são as funções básicas das tintas, né? As tintas, elas possuem alguns constituintes, tá? O primeiro constituinte é que a gente chama de veículo, que pode ser uma resina, um solvente ou um aditivo. Os pigmentos para dar a cor e esses aditivos propriamente em si, tá? Então, aqui a gente tem um desenho, né, que está mostrando quando você tem os dois tipos de tintas, tá? Você pode ter o solvente como agente volátil, a resina e o pigmento, que são os agentes não voláteis, são sólidos, tá? Ou então você pode ter uma tinta à base de água, em que teu sistema volátil vai ser a água, você vai ter uma pequena quantidade de solvente orgânico e continua tendo a parte de resina e pigmentos para poder dar a cor à tua tinta, tá? As resinas, elas são aglutinantes das partículas de pigmento, elas vão servir para aglutinar essas partículas de pigmento para poder a cor se fixar, tá certo? Elas têm algumas propriedades relacionadas à resina, elas são permeáveis, elas são resistentes ao intemperismo, né, radiação ultravioleta, à chuva, a poluentes presentes na atmosfera, né, gás o CO2, a parte, por exemplo, quando você tem muito ruas asfaltadas, tá certo? Vai surgir aquela fuligem preta, né? Tem uma boa resistência química, tá certo? Para produzir uma boa calinidade da tua argamassa, e elas também têm uma boa aderência ao teu substrato, tá? Com relação aos pigmentos, você pode ter pigmentos orgânicos e inorgânicos, tá certo? Os pigmentos orgânicos, eles podem ou não apresentar uma boa solubilidade, e eles são solúveis, tá certo? Os tipos solúveis, eles possuem um alto poder de tingimento, eles são mais caros e também são mais tóxicos, tá? Os pigmentos inorgânicos, tá certo? Eles influenciam principalmente no aspecto da pintura, como cor e textura. Eles podem ser inertes ou ativos, tá? Os ativos, eles promovem cor, como dióxido de titânio, têm propriedades anticorrosivas, como cromato de zinco, e são reflexivos, tá ok? São as principais características básicas dos pigmentos. Com relação aos solventes, ele é um material volátil, tá certo? Por isso que ele não faz parte da pintura após sua secagem e cura, tá? E essas funções básicas é o quê? Dissolver a resina, os esmaltes, o óleo e o epóxi, conferir uma viscosidade para poder você conseguir aplicar melhor a tua tinta, e eles influem também no processo de secagem dessas tintas, tá? E por último, os aditivos,
tá? É que eles são utilizados para, como eu já falei, que nem na argamassa no concreto, eles modificam, eles proporcionam uma determinada função específica. Ele pode ser uma função fungicida, né, para poder, por exemplo, proteger a tua madeira contra a ação de mecanismos biológicos. Eles podem podem servir para estabilizar emulsões, para manter o pigmento. Eles podem ser agentes dispersantes, né, para facilitar a produção. Eles podem acelerar o processo de secagem das tintas, tá certo? Eles podem ser antibolhas, antinatas, né, antimofo, né? Então, esses são os aditivos que nós colocamos na tinta, servem para ter essas funções, tá? Então, a composição genérica das tintas, aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode ter uma tinta convencional, que ela tem 70% da parte do material da tinta, ele é solvente, e 30% é dividido entre resina e pigmento. Você pode ter uma tinta com altos sólidos, 30% de solvente e 70% dividido entre resina e pigmento. Você pode ter uma tinta à base de água, 58% de água, 2% de solvente e 40% de resina e pigmento. Ou pode ser você ter uma tinta que não tem esse componente volátil, né? Que é só resina e pigmentos, tá? Você não tem o solvente, tá? Para ter esse componente volátil na tinta, né? Então, são os componentes básicos, tá? Como é que essas tintas elas são formuladas? Você tem que proporcionar as matérias-primas para obter as propriedades desejadas, tá? As matérias-primas são de acordo com esses constituintes básicos que eu já mostrei, né? Solvente, resina e pigmento, ou então água, solvente, resina e pigmento, ou então só resina e pigmento, tá? A formulação, ela envolve um elevado número de matérias-primas, que pode ter, por exemplo, 15 substâncias diferentes, tá ok? E você tem que conhecer a formulação para prever algumas propriedades e se você tem que fazer algum tipo de ensaio para evitar aquelas patologias que eu falei que nós vamos mostrar na segunda videoaula sobre tintas, tá? Então, na formulação das tintas, nós temos que considerar um parâmetro que é conhecido como PVC, que é o parâmetro mais utilizado para descrever a correta proporção da composição dos materiais da tinta. Esse PVC quer dizer o quê? Concentração do volume de pigmento, tá? O Pigment Volume Concentration, que é o nome em inglês. E também tem um segundo tipo, que é o CPVC, tá certo? Que é aquela concentração de volume de pigmento crítico, tá? Que ele é em função do volume de pigmento e do volume de veículo sólido, né? Dado como está aqui nessa expressão, e ele é dado em percentual, tá certo? Você tem que colocar, esse CPVC é a região crítica onde você vai observar na tua tinta mudanças nas propriedades dela, principalmente com relação à película de proteção dela, como a película se tornar porosa, você não ter uma boa resistência a ataques, a agentes agressivos, tá certo? Então, esses são o CPVC. Qual seria? Esse aqui é um gráfico, né, muito conhecido, que é o efeito do PVC sobre as tintas, tá certo? Quando você tem um PVC baixo, tá certo? Que você vai estar abaixo do teu volume de PVC, volume de pigmento crítico, tá certo? Você vai ter o quê? Você vai ter um brilho melhor da tua tinta, você vai ter uma aderência, tá? Que ela vai estar crescendo, né? A tua aderência, tá certo? A permeabilidade é baixa, a ferrugem também, a proteção contra ferrugem também, aparecimento de ferrugem vai ser baixo, tá certo? Né? E você vai ter tomar cuidado só com o empolamento. Quando você tem um PVC alto, que é maior do que essa quantidade de pigmento volátil crítica, aí o teu brilho, ele vai cair, tá? A tua permeabilidade vai aumentar da tua tinta, vai causar mais patologias e também pode acontecer vai aumentar o teu aparecimento de ferrugem, tá? Então, o ideal é que você trabalhe com a tinta que tenha
essa concentração de volume de pigmento mais baixo que você puder, para conferir aquela cor, tá? Então, como é que seria a quantidade de pigmento para cada tipo de tinta e tipo de acabamento que você deseja na sua superfície? Se você quer uma superfície que tenha uma tinta que produz um alto brilho, o percentual dessa concentração de volume de pigmento tem que ser entre 10 a 15%. Se você quer uma tinta com semibrilho, é entre 15 a 30%. Se você deseja aquela cobertura acetinada, tá? É de 30 a 35% e o acabamento fosco seria de 35 a 45%. Deixa eu só parar aqui um minutinho. Pronto, deixa eu voltar, né? Que eu fiz só melhorar aqui a minha posição para gravar, tá? Então, como é que seria o processo de fabricação dessas tintas, tá? Primeiro você vai pesar todos os componentes, tá certo? O solvente, a resina, o pigmento, ou então a água, o solvente, a resina e o pigmento, ou então só a resina e o pigmento. Vai pesar, depois vai fazer uma pré-mistura, tá certo? Depois dessa pré-mistura, você vai completar algum material se for necessário, vai tingir, tá certo? Tá? Vai fazer o controle de qualidade, tá? Para ver se o produto está conforme ou não conforme, e aí você, se tiver conforme, você vai colocar nas latas, né? Tá certo? Você vai embalar essa tinta, vai colocar dentro das latas. Então, como é que seria o nosso sistema de pintura? O sistema de pintura, primeiro você tem a tua parede, que a gente chama de substrato. Aí você vai preparar essa parede, você vai colocar um primer, né, para fazer uma preparação dessa parede. Essa parede já tem que estar, gente, devidamente ou com embolso ou rebocada, tá certo? Né? Então, você vai colocar um primer, tá? Depois do primer, você geralmente coloca a massa corrida, tá certo? Lixa essa massa corrida, espera o dia seguinte e vai colocar, tá certo? As tuas demãos, como a gente chama, a tinta de fundo, que é a primeira demão, e depois a segunda demão, que seria a tua tinta de acabamento, tá? Então, essas são as etapas, como eu já falei, do sistema de pintura. Tá? Esse sistema de pintura, geralmente você vai colocar o selador e o primer, que é a primeira parte, tá? Para proteger, né, a tua parede, tá certo? E você vai aplicar em cima da tua argamassa e da madeira, que são materiais mais porosos, você aplica o selador. O primer, você aplica para poder, de certa forma, você proteger contra a ferrugem, né, os teus materiais, tá certo? E aí você também pode colocar um fundo preparador, tá? Caso você queira, caso você tenha uma argamassa sem coesão e você tenha o gesso. Então, você tem que tomar esses cuidados, tá? E aí, depois você vai aplicar a tua massa corrida, né? Que eu falei. Depois que você aplica o selador, o primer, antes de colocar, tá certo? A primeira demão de tinta, você coloca essa massa corrida para poder você tirar todo tipo de irregularidade que a tua parede ainda possa ter. E aí você faz a primeira demão, tá certo? E depois coloca a tua segunda demão da tua tinta de acabamento, tá? Como é que essas tintas se classificam? Elas podem se classificar principalmente em tintas e vernizes, tá certo? Para substratos mais porosos, como concreto, reboco, né? Uma argamassa de reboco, uma argamassa de embolso, gesso e cerâmica, quais são as tintas mais indicadas? São a látex, tá certo? A esmalte, tinta epóxi, tintas à base de cal, né? Ou de cimento, tintas à base de silicato, verniz e silicones, tá? São as tintas mais indicadas para esses materiais. Para madeiras e derivados, as tintas mais indicadas são as tintas óleo, esmalte sintético à base de solvente e base de água. Pode ser a tinta impregnante ou pode ser o verniz sintético, tá? Para madeira. Para tubulações, né, à base de PVC, que é aquele polímero, né? Plástico, pode ser a tinta óleo ou esmalte sintético, que pode ser a base de solvente ou a base de água. E para materiais metálicos,
né? Ferrosos e não ferrosos. As tintas mais indicadas são a tinta óleo, o esmalte sintético, tá? A base solvente à base de água e o epóxi, tá? A tinta látex, né, é uma tinta que ela pode ter uma alta qualidade ou uma baixa qualidade, tá certo? Essa alta qualidade você tem uma base de resina e uma quantidade de resinas e pigmentos maior, tá certo? Do que a de baixa qualidade, né? Como a gente pode ver aqui, ó, uma de baixa qualidade, a quantidade de pigmentos e resina ela é bem maior do que uma de baixa qualidade. Na de baixa qualidade você tem mais líquidos e aditivos, na de qualidade você tem a resina em maior quantidade do que a parte de líquidos e aditivos, tá? Para testar a qualidade dessas tintas, quais seriam os principais ensaios que podem ser feitos, tá? Pode ser feito algum ensaio para você prever o comportamento, tá? Que tipo de comportamento? Como é que é o grau de proteção que a tinta dá à superfície e qual é o seu efeito estético? Podem ser feitos ensaios realizados em condições padronizadas para permitir a reprodutibilidade dessa tinta. E quais são os principais ensaios, certo? Para caracterização da tinta líquida, você tem ensaios para caracterização da tinta líquida, para caracterização da aplicação do produto e para também verificar a formação do filme protetor, daquela película protetora. Você também tem ensaios para verificar as propriedades da película seca e curada. E você também tem ensaios para verificar como é que é o teu sistema de pintura ao teu substrato. Então, essa seria a nossa primeira videoaula sobre tintas. A nossa segunda videoaula que eu vou apresentar seria apresentando as principais patologias que podem surgir.